Toda grande história precisa de um vilão, uma figura que leve sobre si o peso do erro, da traição, da sombra que permite o brilho do herói. No cristianismo, esse papel coube a Judas Iscariotes, nome que se tornou sinônimo de deslealdade, traição, infâmia. Milhares de anos depois, ainda usamos seu nome como insulto. Ainda sentimos nojo só de ouvir falar dele. Mas e se a história contada estivesse incompleta? E se a verdade sobre Judas fosse mais complexa, mais incômoda, mais sagrada? Durante séculos, ouvimos que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, que entregou seu mestre com um beijo, que sua ambição ou fraqueza provocou a cruz. Mas poucos se perguntam por que alguém que conviveu com o Cristo por tanto tempo se tornaria instrumento do mal. Porque aquele que escutou palavras de amor, viu milagres, partilhou refeições e dormiu sobre o mesmo teto, seria tomado de uma frieza tão repentina. Seria ele um traidor ou um personagem de uma missão maior? No início do século XXI, um texto antigo veio à tona. Um manuscrito apócrifo, escondido por séculos no deserto egípcio. Fragmentado, corroído pelo tempo, mas suficiente para reabrir uma ferida esquecida. O Evangelho de Judas. Um texto que não o condena, que não o acusa, mas que o apresenta como parte de um plano secreto, um escolhido, um confidente, um instrumento da vontade divina. Neste Evangelho, Judas não é o vilão. Ele não age por ganância, mas por obediência. Ele entrega o corpo, mas preserva o espírito. Ele realiza o ato mais doloroso, porque confia. E Jesus, longe de repreendê-lo, o elogia. Diz que ele sacrificará o homem que veste o Cristo, para que o verdadeiro filho possa retornar ao seu lugar de origem. Essa versão choca, porque desmonta a lógica moral simplista que sustenta grande parte da tradição. Judas não trai, ele cumpre. Judas não erra, ele obedece. Judas não é o inimigo, ele é o canal. Então, tudo desmorona, porque se o traidor for na verdade o fiel, o que fazemos com nossa sede de apontar culpados? O que fazemos com o desejo de condenar quem quebra expectativas? O Evangelho de Judas não nega a dor dos acontecimentos, mas convida a olhar além da aparência. Ele apresenta um Jesus que ri diante dos rituais vazios, que desafia os apóstolos a enxergarem além do visível, que escolhe justamente o mais odiado para carregar a missão mais dura. E essa escolha não é castigo, é confiança. Talvez por isso esse Evangelho tenha sido escondido por tanto tempo. Porque ele inverte tudo. Porque ele desconstrói o bem e o mal como lados opostos. Porque ele revela que a luz também pode se manifestar por meio da sombra. E que nem toda dor é erro, nem todo fim é falha, nem todo traidor é inimigo. Na segunda parte, você vai conhecer os trechos mais impactantes desse texto proibido, entender o simbolismo por trás do beijo da entrega e refletir sobre por que a verdade mais próxima da cruz talvez nunca tenha sido aceita plenamente. Nos relatos tradicionais, o beijo de Judas é o momento mais sombrio da paixão, o símbolo da traição absoluta, o gesto que mistura afeto e punhalada. Mas no Evangelho de Judas, esse beijo ganha um novo significado. Ele não é traição, é passagem, um ritual, uma despedida, entre dois que sabiam o que havia por vir. No texto, Jesus fala com Judas à parte. Não o humilha, não o acusa. Pelo contrário, compartilha segredos, revela visões, explica o destino da alma. Enquanto os outros discípulos são retratados como incapazes de compreender as verdades mais profundas, Judas escuta aquilo que os demais não poderiam suportar. Ele entende que o corpo é apenas um véu, que o espírito precisa ser liberto, que a morte do Mestre seria o portal para algo maior. E então, a entrega deixa de ser crime, passa a ser sacrifício. Não no sentido de destruição, mas de transição. Judas é o único que compreende que prender o corpo é o meio de liberar a essência. E por isso,
Jesus lhe confia essa missão. Não porque o odeia, mas porque o ama. Porque só alguém que ama é capaz de suportar a condenação eterna por algo que o mundo não entenderá. Esse tipo de narrativa desmonta a lógica da punição. Nos obriga a rever o que significa obedecer. Em muitas tradições espirituais antigas, o verdadeiro discípulo é aquele que faz o que é necessário, mesmo quando todos ao redor o julgam, porque entende a verdade não com os olhos, mas com a alma. Porque sabe que a missão real nem sempre é compreendida por quem assiste de fora. Os trechos do manuscrito são curtos, mas potentes. Em um deles, Jesus diz a Judas: "Tu os ultrapassarás a todos, pois tu te sacrificarás o homem que me veste." É uma frase desconcertante, porque reconhece a entrega como parte do plano e porque usa o verbo sacrificar, não trair. É como se dissesse: você fará o que é mais duro, porque é o que precisa ser feito, e ninguém mais teria coragem. É por isso que esse evangelho foi rejeitado, porque ele rompe com o maniqueísmo que sustenta a estrutura religiosa tradicional. Ele apresenta um Jesus gnóstico, que fala de reinos celestiais, eixos de luz, emanações divinas, que ri das orações mecânicas, que desconfia dos rituais, que ensina que a verdade está dentro, não fora. Um Jesus que não condena Judas, mas o escolhe. E isso é perigoso, porque devolve ao indivíduo a responsabilidade de pensar por si, de ver além, de interpretar os símbolos sem medo. Na próxima parte, você vai entender por que esse evangelho foi silenciado por tanto tempo, quais forças religiosas se movimentaram para apagá-lo e por que ele reaparece agora, num tempo onde a busca por verdade interna começa a crescer. Também vamos refletir sobre o papel do traidor na jornada espiritual e o que Judas pode ensinar àqueles que já foram mal interpretados por seguir sua consciência. Em um mundo sedento por culpados, quem carrega a culpa por todos se torna o mais odiado. Judas assumiu esse papel de carregar nas costas o peso da dor coletiva, de se tornar o símbolo da falha, do erro, do pecado. Mas talvez ele tenha feito o que ninguém mais teve coragem de fazer. Talvez ele tenha dito sim a um pedido impossível. Talvez tenha sacrificado a própria honra para que o plano sagrado se cumprisse. O Evangelho de Judas não é uma fábula reconfortante. É um abismo, um convite a repensar tudo o que sabemos sobre lealdade, missão, espiritualidade. Ele apresenta um Cristo mais misterioso, um Jesus que se afasta da imagem popular do Cordeiro manso e se aproxima da figura do mestre oculto, aquele que testa, que desafia e que confia em quem os outros rejeitam. Um mestre que não precisa ser adorado, mas compreendido. A recusa desse texto pelas instituições religiosas tem uma razão clara. Ele desafia as fundações, tira o monopólio da interpretação, rompe com a imagem do bem absoluto e do mal absoluto. Aponta que o verdadeiro inimigo pode ser um aliado oculto, que o traidor pode ser o fiel, que a escuridão pode ser parte do caminho da luz. Durante séculos, a história foi contada com medo. Medo de que as pessoas não suportassem as nuances, medo de que o sagrado perdesse força se fosse questionado. Mas os tempos mudaram, e a verdade tem sede de ser ouvida. Textos como o Evangelho de Judas não voltam à tona por acaso. Eles emergem quando a alma humana está pronta para mergulhar mais fundo. A figura de Judas deixa de ser apenas um alerta moral, passa a ser espelho para todos que já foram julgados por escolhas incompreendidas, para todos que já aceitaram tarefas dolorosas por amor a algo maior, para todos que já suportaram o silêncio, a dúvida, o exílio. Judas representa aquele que faz o necessário, mesmo que isso custe sua reputação. E talvez essa seja a forma mais pura de entrega. O verdadeiro ensinamento aqui não é sobre trair ou não trair. É sobre compreender a essência do propósito,
sobre ter coragem de romper com as aparências, sobre aceitar que às vezes o caminho da luz passa pela sombra e que nem todo gesto duro é sinal de maldade. Às vezes é sinal de amor incompreendido. Se essa reflexão tocou você, continue a jornada assistindo ao vídeo anterior da série. Nele, revelamos por que Maria Madalena não foi uma pecadora, mas a discípula mais íntima de Jesus. Uma mulher que, assim como Judas, foi apagada da história por ser corajosa demais, sábia demais, verdadeira demais. Clique agora e descubra o que mais o sistema tentou esconder de você.